Por que o Tanjiro não se tornou um pilar? Esse vídeo contém spoilers do final da história. Salve fanáticos em Demon Slayer! Quando tudo isso começou, Muzan estava interessado no sangue da família Kamado e transformou a Nezuko em Oni. Tanjiro só se tornou caçador para transformar a sua irmã de volta em humana. Então ele começou uma longa jornada e para isso ele teria que treinar e derrotar vários Onis. E bem no início da sua jornada ele se encontrou com Muzan. E ele também se encontrou com Tamayo, uma Oni livre, e meio que por debaixo dos panos, ficou enviando para ela amostras de sangue de outros Onis e sangue da sua própria irmã, de forma escondida. Isso, de certa forma, é proibido, e ele fez isso por conta e risco próprios. Ele enviava essas amostras pelo gato Oni da Tamayo, que conseguia aparecer e desaparecer rapidamente. Algum tempo depois, Kagaya, o líder dos caçadores de Onis, reconheceu Tamayo como uma de suas aliadas e convidou ela a participar de pesquisas junto com Shinobu. As duas juntas desenvolveram líquidos que foram capazes de fazer frente até mesmo a Muzan, conseguindo causar sérios danos ao líder dos Onis. E a parceria deles foi um grande sucesso. Sendo assim, as ações de Tanjiro por conta própria tiveram muitos benefícios, e eles tiveram que enfrentar cada vez mais Onis, cada vez mais poderosos. A cada luta, um drama, cada lâmina perdida, cada batalha que o Tanjiro tinha que ir parar no hospital e enfrentar uma dura recuperação, cada nova respiração aprendida e cada batalha onde ele tinha que se superar. Tanjiro aprendeu muito e cresceu muito, e viu a sua irmã se superando também. Ele precisava dar um jeito de trazê-la de volta. Afinal, não era culpa dela estar naquela situação, e ele não podia deixá-la abandonada naquela forma, já que ele se sentia profundamente culpado. Afinal, foi ele que ficou para trás. Naquele dia, ele ficou na cidade. Ele poderia ter voltado mais cedo, mas ele ficou para trás para ajudar as pessoas da cidade. E ao ficar para trás, a sua casa foi atacada, e assim, Muzan transformou a sua irmã em Oni e acabou com o resto da sua família. Mas esse é um pensamento um pouco tolo, já que se Tanjiro estivesse lá, o resultado não seria diferente. Ele naquela época não teria forças para enfrentar um Oni, muito menos Muzan. Provavelmente ele também seria transformado. Mas mesmo assim, ele guarda essa culpa no seu interior. Já a organização de caçadores reconhece aqueles que têm grandes feitos. Ela paga todos os caçadores de Onis de acordo com aquilo que eles fazem, e os pagamentos podem ser bem generosos. Os caçadores de menor escalão ganham um salário fixo, já os Hashiras ganham por Oni eliminado, ou seja, eles ganham quanto eles quiserem, porque eles podem eliminar a quantidade de Onis que for. Dessa forma, existe um número limitado de vagas para os Hashiras, mas elas, de certa forma, estão sempre abertas, pois os Luas Superiores estão sempre abrindo essas vagas. Durante 100 anos, as Luas Superiores estiveram eliminando Hashiras e abrindo essas vagas para corajosos caçadores que quisessem ocupar esse posto. Os mais fortes entre eles poderiam entrar e tentar enfrentar os Onis e, quem sabe, os Luas, entre eles os Luas Superiores. Como nós já sabemos, é muito difícil tentar enfrentar um Lua superior sem a marca do caçador. E durante 100 anos, ninguém desenvolveu a marca do caçador, que deixa o corpo muito mais forte e resistente. Já Tanjiro tem essa marca, e tem muito mais força e resistência no seu corpo do que cada um dos caçadores, além de ter conseguido usar momentaneamente a respiração do trovão para aumentar sua velocidade, conseguir usar a respiração da água como ataque e defesa e conseguir usar a respiração do sol. Esse mix de ataques e respirações torna Tanjiro um caçador extremamente poderoso, digno de estar em uma posição de pilar. Se compararmos Tanjiro com os pilares anteriores, podemos ver que sim, apesar de ele estar abaixo da maioria dos pilares que nós conhecemos, ele está acima de algumas outras pessoas que já ocuparam o cargo de pilar. Como é que a gente pode ver isso? É simples, Daki e Gyutaro
eliminaram um número enorme de pilares. E se pararmos para pensar, Tanjiro sobreviveu até tempo suficiente contra eles. Tanjiro, no momento final do mangá, é muito mais forte que Daki e Gyutaro. Depois de conseguir usar completamente a respiração do sol, ele poderia eliminá-los com mais facilidade. Claro que não seria uma batalha muito fácil, mas ele conseguiria eliminá-los sim. E os ataques feitos entre caçadores contra uma lua superior geralmente não são feitos sozinhos. As missões geralmente são feitas em duplas ou em trios, ou seja, a missão seria um sucesso. Tanjiro, no seu momento final do mangá, usando a respiração do sol, a lâmina vermelha, a visão do mundo transparente e todas as outras coisas que ele aprendeu, é tão forte e talvez até mais do que a maioria dos pilares que a gente conheceu. E isso garantiria um posto para ele de pilar, sim. Mas ele não obteve esse cargo devido ao simples fato da inexistência dele. Quando Muzan foi até a casa de Kagaya, que é o líder dos caçadores de Onis, Muzan foi lá ameaçá-lo. Só que Kagaya tem a habilidade de prever o futuro, e ele já sabia que seria visitado por Muzan. Para isso, ele preparou explosivos e explodiu a casa junto com ele e junto com Muzan, causando assim um pequeno dano a ele. E foi assim que começou o arco do Castelo Infinito. Graças a isso, nós perdemos o Kagaya. Não bastasse isso, aconteceu a batalha final contra o líder dos Onis, e Muzan foi completamente derrotado, sendo que ele saiu de cena. Nezuko voltou ao normal, se tornando humana, e tudo deu certo no final. Ou seja, já não tinham mais Onis para ser combatidos, já não tinha mais perigo para ser enfrentado. E a organização de Onis foi desfeita. Ou seja, a organização de caçadores de Onis foi completamente desmontada, já que o único objetivo deles era caçar Onis. Agora que não existiam mais Onis, não faria sentido eles continuarem existindo. Assim, desfeita a organização, não faria sentido ainda existirem pilares ou caçadores. Por esse motivo, Tanjiro não foi colocado no posto de Hashira, exatamente porque esse posto, como nenhum outro, existe mais. A organização foi completamente desfragmentada, cada um seguiu para o seu rumo. É claro que eles não foram deixados na mão, foi dado para Tanjiro uma grande quantidade de dinheiro. Tanjiro, Inosuke e Nezuko foram morar na mesma casa, uma casa simples, porém confortável. E eles agora vivem bem e em paz. E tudo indica que apesar do Tanjiro ter perdido um olho e partes do movimento de um dos seus braços, ele não perdeu toda a sua força. Ele ainda continua forte, assim como Inosuke e Zenitsu. Não sabemos se Nezuko guardou alguma coisa da sua época Oni, se ela tem ainda alguma habilidade ou alguma coisa. Afinal, ela voltou a ser humana. E tudo indica que não. Afinal, não faria nenhum sentido isso. Mas o líquido que fez ela deixar de ser Oni e voltar a ser humana é altamente experimental. E nem mesmo a Shinobu, que desenvolveu o líquido, sabe exatamente quais são as suas consequências. Portanto, tudo ainda é um grande mistério. E assim eles conseguiram esse final feliz. Se você curtiu o final feliz de Demon Slayer, curte também esse vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos de Demon Slayer. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!